Bom, gente, então boa noite, tá? Essa é a nossa primeira aula de resistência dos materiais do sexto ProEja, tá? Vocês são agora aí a nova turma do sexto ProEja. A gente tem aula nas sexta-feiras, as 3 primeiras aulas tem aula no sábado. Hoje, a primeira aula, eu vou passar somente uma apresentação assim para vocês de como vai funcionar a nossa disciplina, tá? Essa disciplina, em geral, a gente ministra ela junto com a disciplina de desenho de arquitetura, de desenho de estrutura. Então, ela é uma disciplina que ela é da minha área de especialidade, né, que é o cálculo estrutural, que é justamente a parte de edificações, onde a gente faz todo o sistema de estrutura que vai deixar a edificação em pé e em equilíbrio, tá? Então, essa disciplina, a gente, em geral, trabalha ela junto com o desenho de estrutura, porque são disciplinas que elas são extremamente correlacionadas e que uma depende da outra, tá? Quando a gente está fazendo um projeto estrutural, quando a gente está elaborando qual é a estrutura que a edificação ela precisa ter para que ela se mantenha em pé, a gente usa princípios que vão estar atrelados à resistência dos materiais e a desenho de estrutura. Nossas aulas na sexta-feira, elas serão aulas síncronas, e quando for no sábado, eu vou estar passando alguns materiais para que vocês vejam, tá? Essa disciplina, eu normalmente, dependendo do caminhar da turma, eu gosto de ministrar ela, fazendo alguns trabalhos, né? Todo mundo, cada pessoa vai estar fazendo o seu trabalho individual, e quando chega no final, é basicamente o seguinte: cada pessoa vai ter lá o seu projeto de arquitetura, a gente vai formular uma estrutura em cima do projeto de arquitetura que cada um de vocês escolher, e ao longo das aulas a gente vai fazendo a análise estrutural da estrutura que você vai prever em cima daquela arquitetura. Então, basicamente, vocês vão na internet, vão procurar lá uma casa, uma casinha lá, e a gente vai trabalhar em cima dela, né? Cada um com sua casinha diferente. Mas antes disso, a gente precisa ter os conceitos, tá? Os conceitos de resistência dos materiais, que são conceitos basicamente de física, só que aplicados ao cálculo estrutural, tá? As edificações. E. Só um momentinho. Então, são. Só um momentinho, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, Então, são conceitos que estão voltados, conceitos de física que vão ser aplicados às edificações. São conceitos de força, de tensão, de momento, isso aí que vocês vêm estudando ao longo de todo o curso, nas disciplinas de física, tá? Em especial as cadeiras de mecânica. Eu vou apresentar agora a tela, queria saber se, quando eu apresentar aqui, vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo? tô. Pronto. Então, essa daqui, tá, é a ementa de resistência dos materiais, ela está no projeto pedagógico do curso de vocês, né, que consiste em representar as competências gerais, né, aqui existem as competências gerais, elas estão nessa ordem aqui, mas a gente vai mudar um pouquinho, tá, essa ordem. A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar os elementos existentes do conjunto estrutural utilizado em obras de edifícios. Então, vamos definir o que é laje, o que é viga, o que é pilar, porque cada um desses elementos ele tem uma definição formal e vocês precisam saber reconhecer eles na prática. Tá? Identificar o tipo de apoio utilizado em obras de edifício, isso aqui geralmente está associado a sapata. As sapatas são os apoios, né, das edificações. Identificar os tipos de estrutura, a gente tem estrutura de concreto armado, de madeira, de aço. Tem estrutura pré-tendida, pré-moldada. Então, isso aqui a gente vai dar uma olhada também nesses conceitos. As ações nos elementos existentes, como é que estão as forças, né, os deslocamentos aplicados nesses elementos. E depois a gente vem para essa parte de calcular as reações de apoio, esforços seccionais e os diagramas desses esforços seccionais, que vão ser a segunda parte da nossa disciplina, tá? E, por último, a gente vai localizar o centro de gravidade, definir cálculo de tensão e reações de apoio. Isso aqui já é mais algumas aplicações desses conceitos.
E, por fim, essa parte aqui, ela é vista junto com a disciplina de resistência dos materiais, tá? Então, as habilidades, né, que vocês precisam ter ao fim dessa disciplina estão descritas aqui no que eu estava falando, tá? Então, eu vou agora apresentar minha tela toda. Eu só dar uma mudada aqui, tá? Vocês estão conseguindo visualizar aí o Paint? Sim. Pronto. Então, Tá uma tela branca. uma tela branca, exatamente. Pronto. Então, é mais ou menos o seguinte, só para que a gente tenha uma ideia do que vai ser visto nessa disciplina. A disciplina é de resistência dos materiais. Lembrando que é o seguinte, quando a gente fala de resistência dos materiais, o que dá para entender é que a gente vai estudar quanto é que o material suporta quando ele resiste, mas, na verdade, isso aqui não tem nada a ver com resistência, a resistência do material, e sim. Essa disciplina é uma disciplina de análise estrutural. E quando a gente fala de análise estrutural, isso aqui está associado a como a estrutura trabalha. E trabalhar, para o nosso contexto, ele está associado à deformação. Então, a resistência dos materiais, ele vai ser uma disciplina que vai estar muito associada a esse conceito que eu estou falando para vocês, que é a deformação de uma estrutura. Como é que ela se deforma? E por que uma estrutura ela se deforma? Tá? Aqui está o exemplo da estrutura de uma edificação formada por pilares, ó, isso aqui são os pilares. Aqui são as vigas, ó. E aqui, esse tipo de elemento que está aqui, ó, está formando esse plano, isso aqui a gente chama de laje. E existe, né, o que a gente definiu, que é uma viga, um pilar e uma laje, mas a resistência dos materiais, o que é que ela vai estudar? Ela vai estudar o seguinte, tá? Como é que essas cargas, por exemplo, depois que isso aqui estiver pronto, isso aqui vai ter um fechamento de alvenaria, né, vão ter paredes, aqui em cima vão ter pessoas, móveis, um gesso. Como é que essas cargas, né, isso aqui vai virar tudo carregamento, ou então forças, né, como vocês viram lá em física, e como é que elas são distribuídas e transmitidas aqui ao longo da nossa estrutura, tá? Então, quanta carga dessa viga vai para esse pilar, como é que esse pilar leva a carga até a fundação, como é que isso aqui se deforma, porque a deformação de uma estrutura, ela é basicamente o principal, ela é, só um momentinho, ela vai ser a principal característica que a gente precisa saber para dimensionar ela, dizer a quantidade de aço e tudo isso, tá? No final das contas, vocês vão perceber que esses tamanhos aqui, a altura dessas vigas, a altura dessa laje, o tamanho desses pilares, por exemplo, esse pilar aqui, ele é maior do que esse, ó, tá vendo? Ou ele é menor do que esse. Esse pilar aqui, ó, tem toda essa extensão, esse daqui já é bem mais fininho. Por que isso? Obviamente, porque esse pilar aqui, ele pega mais carga do que esse. Mas quanto mais de carga esse pilar pega em relação a esse? Então, essa quantidade, tá? Esses valores, a gente vai ver estudando resistência dos materiais. Eu vou apresentar outra tela aqui para vocês. Então, o que é que acontece, tá, gente? Eu vou postar para vocês alguns vídeos que vão ficar pela aula de hoje e pela aula de amanhã,
tá? Para que vocês tenham ideia, né, do que é a resistência dos materiais, do que é uma estrutura de edificação. Quando for na próxima aula, nós vamos fazer toda a aula assíncrona para que a gente possa discutir esses conceitos. Eu vou apresentar para vocês essa janela aqui. Vocês estão conseguindo ver agora um programa sendo apresentado? Eu não tô vendo nada, não. Tô vendo a tela preta. Tela preta. Eu também não tô vendo nada, não. Tô vendo a tela preta. Tá. Deixa eu ver aqui, então, o que é que está acontecendo. Agora, vocês estão vendo? Agora sim. Agora sim. Então, aqui, ó, isso aqui é um exemplo de um software de cálculo de estrutura, né? A gente faz todos os projetos, né? Hoje em dia, há uma grande vantagem em utilizar os softwares, porque estão conseguindo ver aqui o 3D da obra ou não? Ou tá a mesma tela? Tô vendo a obra. Pronto. Então, isso aqui é um exemplo, tá, de um projeto, né, de uma estrutura. Aqui é uma casa, aí desse lado aqui é uma clínica. Então, todos esses elementos aqui, eles precisam ser projetados pelo calculista da estrutura, e a resistência dos materiais é o primeiro passo, tá? No projeto, a gente vai ver o tipo de concreto, o tamanho de cada elemento estrutural, ó. Aqui a gente pode perceber que essa viga, ela tem uma altura. Essa viga daqui embaixo, ela é menor. Por quê? Porque aqui a gente já consegue perceber que tem essa laje apoiada e tudo mais, essa viga, ela tá meio que solta aqui, né? O tipo de sapata que a gente usa, veja que essa sapata aqui, ela já é diferente dessa, né? Essa daqui, ela só tem a metade da seção dela projetada para um lado, essa daqui não, né? Ela é completa. E existem motivos para que isso aconteça, tá? E, ó, aqui a gente pode ver a diferença do tamanho das fundações. As fundações, elas vão ser maiores se elas pegarem mais carga, né? Se você tiver uma fundação que pega pouca carga, ela vai ser uma pequena fundação. E com isso, a gente pode, por exemplo, a gente vai, né, dimensionar a quantidade de aço e a quantidade de concreto que a gente precisa lá naquela obra para que ela tenha estabilidade, né? Então, aqui só um exemplo, né? A quantidade e o tamanho desses aços aqui, eles estão associados à quantidade de carga e como esses esforços são transmitidos durante o funcionamento da estrutura, né? Então, por exemplo, aqui a gente percebe que essa viga, ela tem menos ferro do que essa viga daqui, por algum motivo. E esse motivo é justamente essa questão de carregamento, tá? Então, aqui é a primeira análise que é feita numa estrutura, é como ela se deforma, tá? Como a estrutura ela vai se deformar. Perceba que essas deformações elas estão bem exageradas, né? Claro, para que a gente possa ter uma noção de como é. Mas isso aqui, ó, seria uma deformação se as cargas tivessem aumentado em 100 vezes, né? Então, a gente vai ver por que é que uma estrutura se deforma e vai ver todos esses princípios aqui, tá? Então, perceba que essas vigas, elas têm uma deformação maior do que essa, né? Então, a quantidade de aço que tem aqui, ela tem que ser bem maior do que essa, justamente para que ela consiga estabilizar essas deformações, tá? Então, o estudo de resistência dos materiais, ó, aqui, se você perceber, onde está verde e onde está vermelho, é um gradiente de deformações. Então, onde está verde, precisa de menos aço do que onde está vermelho. Então, isso aqui é o que o estudo de resistência dos materiais ele vai dar para a gente, tá? Todo mundo conseguiu compreender, gente? Eu entendi. Pronto, depois eu vou colocar alguns videozinhos lá no Classroom para que vocês vejam, tá? Eu tenho um canal também no YouTube onde eu posto lá minhas aulas, então eu vou passar para vocês a postagem das minhas aulas. E aí, quando for amanhã, né, vocês olham também lá alguns vídeos que eu vou colocar para que vocês
entendam mais de resistência dos materiais, e na próxima aula a gente tem a aula completa, tá? Então, todo mundo chega de 7 horas. Tranquilo? É o seguinte, quando lá na sala do Classroom, o link da aula fica lá em cima, né? Tem um tópico lá, resistência dos materiais sexto pro eixo, tem um código da turma, embaixo tem link do Meet. Então, esse link vocês podem entrar, que vai ser o link que a gente vai ter todas as aulas, certo? Então, gente, até semana que vem, qualquer coisa. Se vocês tiverem algum grupo também, pode me colocar, tá? Quem tiver meu contato aí. Pois boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor.